Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, de acordo com o momento que vocês estiverem assistindo. Estou aqui de volta com vocês, para nós trabalharmos a atividade 4 da disciplina de Sistema de Informação Geográfica, tá certo? Então a atividade 4 ela vai estar aí para vocês disponível na página na plataforma, tá certo? Então nós temos aqui a atividade 4, que é o arquivo que vocês vão utilizar, esse arquivo em PDF que está aqui. Ele é a atividade 3 do material de vocês, só que tem algumas alterações bem significativas, tá certo? Então vamos utilizar esse material que está aqui, atividade 4 mesmo. E para executar as atividades, vocês vão precisar baixar esse material que está aqui, está compactado, arquivos para atividade 4, tá certo? Dentro dessa pasta vocês vão ter esses arquivos aqui, que são os arquivos de projeção, que é o shape, os arquivos que acompanham o shape, o arquivo de projeção, DBF, SHX, e esse arquivo de CSV, certo? Então vocês vão baixar esse arquivo compactado aqui para uma pasta de vocês, eu baixei aqui para a pasta SIG atividade 4, tá certo? Então vocês baixam, descompactam essa pasta, tá certo? No caso aqui, o meu raro apenas cliquei aqui com o botão direito, Extract Here. Então vocês veem qual é a forma que o programa de vocês, o software de vocês está programado. Desde que é importante que vocês tenham esses arquivos que vocês estão vendo aqui e saibam onde eles estão para serem buscados depois. Tá certo? Então o que nós vamos fazer nessa atividade? Nós vamos analisar a distribuição espacial no formato de pontos, tá certo? Vamos utilizar então uma investigação de surto de leishmaniose numa área do município de Mariluz. Aqui apenas para Mariluz, Paraná. Para quem não conhece, nós temos aqui o mapa do Paraná, trouxe aqui para vocês verem onde está esse município, tá certo? Para vocês localizarem. Então, nós vamos trabalhar com quais arquivos, tá certo? Nós vamos trabalhar aqui com esse residencial, esse arquivo residencial total CSV, que é esse arquivo que vocês viram aqui, tá certo? Que é a nossa tabela de pontos. E temos também o residencial total props, que é as propriedades desse arquivo. Na prática, nós vamos abrir esse arquivo e esse arquivo aqui, dentro do nosso TerraView. Esses são arquivos auxiliares. Muito bem, então nós vamos ter que responder as seguintes perguntas. Identificar os domicílios com maior risco de infecção por leishmaniose, construindo um mapa temático com a taxa de ataque de leishmaniose para cada residência, certo? E utilizar a técnica de densidade kernel para estimar a superfície de densidade de casos de leishmaniose. Muito bem. Então, dentro desse arquivo residencial total CSV, que nós temos aqui, então, o código da residência, o número de habitantes e o número de casos. Nós vamos calcular a taxa de ataque dentro com a parte que nós conhecemos o caso e o número de habitantes por domicílio, nós conseguimos calcular a taxa de ataque. Nada mais é que a taxa de incidência, dentro de cada domicílio. E nós temos o arquivo mapa shapefile, que é o arquivo que vai trazer para nós o limite das áreas de vegetação primária, tá certo? Então vocês leem com carinho depois, vocês vão ver o que acontece aqui. Aqui explica que existe uma área de assentamento, tá certo? Que envolve 3 reservas florestais, que constitui de árvores nativas, e alguns assentados iam fazendo uso dessas matas e do rio para caça, pesca e recolhimento de lenha. Então eles estavam em contato diretamente com essas matas, certo? Então vamos tentar verificar agora, conhecer quais seriam as residências que têm maior taxa de ataque por leishmaniose, e também através da densidade de kernel, mapa de kernel, nós vamos conseguir criar uma superfície para ver quais são aquelas regiões que têm o maior risco de leishmaniose, tá certo? Então, o que nós precisamos? Nós precisamos então do arquivo desse arquivo que nós temos aqui, tá certo? Aqui é o passo a passo de vocês, e conhecer a pasta onde está localizada os arquivos, que isso sempre é importante. E também abrir o TerraView, que eu vou abrir aqui agora, tá certo? Então, vamos lá. O que é o nosso primeiro passo? Nós vamos importar os arquivos de pontos e também os arquivos shape, tá certo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, então, é criar o nosso banco de dados. Vocês já estão craque em fazer isso, né? Eu vou criar aqui o banco de dados, vou selecionar o diretório. O meu diretório eu vou salvar dentro da minha pasta no C2.sig atividade 4, certo? E vocês selecionem lá a pasta onde vocês... Vou colocar atividade 4 como nome do banco de dados, certo? Até aqui
tudo passo que vocês já conhecem. Muito bem, vamos agora seguindo aqui no passo a passo do exercício, né, vamos importar o arquivo shapefile mata, tá certo? A única observação aqui, ele vai vir com o dado da projeção, nós vamos colocar esse dado da projeção como metros, tá? Deixar ele como lat long SAD 69, só que nós vamos colocar ele como metros, tá certo? Como é que nós vamos fazer isso? Então vamos importar dados, buscar o arquivo na pasta onde vocês sabem que ela está salva, no meu está dentro de SIG atividade 4, o mata shape, vamos clicar aqui em projeção e alterar a unidade para metros, ok? Clicamos em ok. Ok, sim. Então tá aí, esses são as locais onde os mapas estão localizados, tá certo? Onde as matas estão localizadas. Muito bem, vamos seguir aqui o que pede para nós fazermos agora, vamos importar o arquivo residencial total, residência total CSV, ou seja, são os pontos das residências. Aqui é uma coisa que a gente não fez até agora, né, nos exercícios que nós fizemos, tanto em sala de aula quanto as distâncias, não importamos tabela de pontos. Então é mais uma coisa que vocês estão aprendendo. Como que essa tabela de pontos está apresentada para vocês? Eu vou abrir aqui no Excel para que vocês possam visualizar, antes de nós abrirmos ela aqui, como que essa tabela de pontos está apresentada. Então traz a coordenada x, tá certo? A coordenada x, como aqui vai estar trazendo tudo isso explicado para vocês, né? O que significa ser a coordenada x? Ela vai mostrar qual que vai ser a coluna onde vai estar a longitude e a coluna qual que vai ser a latitude, tá certo? Então a coordenada x são a longitude, ou seja, são aqueles dados ali que vão estar paralelos ao meridiano central, e a coordenada y seria aquela que vai mostrar onde é que são os paralelos ao equador, tá certo? Então coordenada x, coordenada y, o código da residência, o número de habitantes em cada casa, tá certo? Aqui a coordenada é justamente da casa e o tanto de casa em cada uma das casas. A grande parte não tiveram casos, né? Mas vocês percebem que alguns tiveram casos sim, certo? Então essa tabela de pontos, ela vem o que? Vem com as informações de x e y de cada ponto coletado, nesse caso do exercício, cada residência, tá certo? Então vamos lá importar essa tabela de pontos. Como que nós fazemos isso? Arquivo, importar tabela de pontos, certo? Importar tabela de pontos, vamos agora localizar o nosso arquivo, ele não aparece aqui porque ele está pedindo o formato DBF, CSV, então residência total, vou abri-lo, e aqui nós vamos ter que configurar algumas coisas específicas, certo? Vamos clicar na projeção, que ele veio sem projeção, nós vamos colocar ele como lat long e SAD 69 e também a unidade em metros, da mesma forma que está as matas, tá certo? Então esse aqui também está descrito aqui no passo a passo de vocês. Aqui a forma de abrir, aqui é onde faz a questão da projeção, e aqui a questão de mostrar qual que vai ser, como ele veio com pontos, né, que nós importamos aquelas outras tabelas externas, ela não trazia dados de pontos, na verdade dos pontos, trazia dados na verdade de atributos, né, em relação à incidência, em relação à taxa de cada um dos polígonos que nós iríamos trabalhar. No caso aqui, como é uma tabela de pontos, nós temos que informar para o TerraView qual que é o título da coluna que tem o Y e qual o título da coluna que tem o X. Né? Coincidentemente, nesse caso aqui, o exercício, na verdade não coincidentemente, intencional, ele traz nas colunas Y e X. Poderia ser que aqui na coluna X estaria com o nome de longitude, e na coluna Y estaria com o nome de latitude. Certo? Então isso vocês têm que conhecer a tabela para definir, para dizer, na verdade, para o TerraView qual que é a coordenada Y e qual é a coordenada X. Então aqui está bem intuitivo, né? A coordenada Y é a coluna que tem o título de coordenada Y e a coordenada X é aquela coluna que tem o título de coordenada X. Muito bem, então isso aqui é uma novidade que nós não tínhamos visto até agora. Muito bem. E aqui nós vamos colocar todas as colunas como real, certo? Que é como o exercício pede para nós colocarmos. Aqui nesse passo aqui, o passo H, ele pede para clicar em todas as variáveis para real, tá certo? Então vamos colocar como real todas elas, lembrando que cada coluna tem que ser feita separadamente, clicando em real e depois clicando em aplicar, tá certo?
Fazendo isso, nós clicamos em executar e temos então aí a distribuição dos pontos. Certo? Como é que nós fazemos então? Nós percebemos que nós fomos criados duas vistas diferentes, né? Então duas vistas diferentes, cada uma delas possui um tema. Nós não conseguimos visualizar as matas e os pontos com as residências, uma vez que elas estão em vistas diferentes. Como é que nós fazemos para trocar isso? Vamos clicar aqui em residência total, passamos aqui, puxamos ele, né? Vocês percebem que eu estou clicando e arrastando aqui, vocês veem que tem esse quadradinho junto à seta, solto ele aqui, tá certo? E ele vai ficar então os dois temas na mesma vista, e nós podemos clicar então para desenhar, nós observamos se conseguimos visualizar ao mesmo tempo. Tá? No caso, essa vista aqui externa eu posso até remover, uma vez que eu não vou precisar mais dela, tá certo? Vamos voltar no passo a passo e ver para a gente configurar. Então nós já passamos por esse passo aqui justamente para a gente poder visualizar as duas ao mesmo tempo. E vou mudar aqui o visual da mata, né? Vou deixar esse visual como transparente para poder melhorar a nossa forma de visualizar os nossos dados, tá certo? Inclusive, quando nós gerarmos o mapa de kernel, nós vamos ver que deixando ele como transparente, ele vai ser fácil de nós visualizarmos melhor a intensidade. Então vamos colocar aqui visual, default, tá certo? Vamos colocar ele aqui, na verdade não é em cor, estilo está como sólido, eu vou pôr ele como transparente, certo? A gente percebe que as residências tem algumas que estão localizadas bem próximo à mata, porém não adentrando a mata, tá certo? Muito bem. Então, o que é a primeira coisa que o exercício pediu para nós? Para nós calcularmos a taxa de ataque em cada residência. Então, vamos trabalhar agora com a taxa de ataque. Então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos criar uma coluna, tá certo? Dentro do tema residência total. Então, nós vamos clicar aqui, deixar o tema residência total como ativo, clicar com o botão direito do mouse sobre o título de alguma coluna qualquer e vou colocar adicionar coluna. Vou dar o nome para essa coluna de taxa, tá certo? Isso aqui eu estou fazendo aleatório, estou fazendo porque isso é o que o exercício pede, tá certo? Nomeei essa nova coluna como taxa, informo que essa coluna terá o valor real. Né? Então vocês viram que eu já estava lá em cima. Eu vou fazer aqui novamente para vocês verem que ele já vem por padrão, que o tipo de dado já vai ser real. Né? Então vamos colocar aqui novamente o nome de taxa. Muito bem. E agora o que eu preciso fazer? Calcular a taxa, né? A taxa de ataque. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos aqui, o passo 3 fala para nós, vamos clicar com o botão direito sobre a coluna nova e alterar dados da coluna. E posteriormente nós vamos inserir esses dados, tá certo? Caso vezes 100 dividido por coluna habitante. Nós já tínhamos trabalhado com isso já, certo? Então, alterar dados da coluna. Então aqui nós vamos colocar o caso vezes 100 dividido por número de habitantes. Certo? Então o que eu vou ter com esse resultado? Eu vou ter qual que é a porcentagem, uma vez que eu multipliquei por 100, de habitantes que foram contaminados por leishmaniose, né? Que foram casos de leishmaniose. Certo? Então aqui nessa residência aqui, a residência 44, eu tive 25%, ou seja, 1 entre 4 moradores tiveram caso. Na residência número 46, eu tive 2 de 3 habitantes, então tive aqui uma taxa de 66% de pessoas. Né? Que no caso de 3 de 6 tiveram 50, e eu posso conseguir visualizar essas residências aqui nesse mapa. Como que eu faço isso? Basta eu clicar aqui. Vocês vão ver que bem aqui ficou verde. Então essa residência ela teve o quê? 50% de casos, ou seja, 3 casos aqui dentro. Tá certo? Então aí se eu clicar aqui na alguma outra residência que teve um caso, por exemplo, a residência número 46, vocês verem que ela está localizada bem aqui nesse ponto. Agora vocês veem que ela fica verde também. Então essa é só uma forma de nós visualizarmos, queremos identificar quais esses casos que tenham mais intensidade. Mas como é que o exercício pede para que nós identifiquemos isso? Vamos editar a legenda e vamos mapear a taxa, tá certo? Então o que nós vamos fazer? Clicar aqui com o botão direito no tema residência total, editar a legenda,
vou aqui deixar como passos iguais. Tudo isso aqui está no passo a passo para vocês, tá certo? Eu estou falando um pouquinho mais rápido, né? Só para mostrar o passo para vocês, mas isso aqui está tudinho lá no material de vocês também. Então, vou selecionar a coluna taxa, que é a que nós queremos mapear, fatia 4, e vamos pôr aqui com precisão 1 e vamos aplicar. Então, vai trazer para nós quais são aqueles municípios que tiveram de 0 a 25%. Né, percebemos que temos 188, não municípios, desculpa, residências, né, que é por residências. Tivemos 6 residências que teve entre 25 e 50, 3 que teve entre 50 e 75 e 2 que teve 75 a 100. Certo? Se nós formos lá no passo a passo, vocês vão ver que ele pede para que nós possamos colocar como mudar a cor para laranja, né, que vai de bege a laranja. Na verdade, tem essa barra de cores laranja. Então, para que fique da mesma forma que o exercício pediu, colocamos aqui como laranja, tá certo? E ele vai trazer essas cores para nós. Vou clicar então em OK. Então, ele traz para nós aqui, né, vocês percebem que está um pouco mais clara, são essas residências onde não tiveram óbitos, não tiveram casos de leishmaniose, desculpa, e essas que estão com maior aqui seriam aquelas que realmente teve maior porcentagem, na verdade, de habitantes, que seria a taxa de ataque de cada residência. Então, vocês percebem, por exemplo, que nessa aqui, que se foi a única que teve 100%, o que aconteceu? Ela teve apenas um caso, né? Um caso e um habitante. Então, ela levou em consideração, ela está com 100% de taxa de ataque, porém ela teve apenas um caso, tá certo? Então, aqui vocês podem, então, com essa informação, responder a questão A, certo? O que a questão A pergunta para nós? Identificar os domicílios com maior risco de infecção por leishmaniose com a taxa de ataque para cada residência. Então aqui vocês, para responder a questão A, vocês vão utilizar esse mapa, tá certo? E vão descrever exatamente o que o mapa diz para nós, tá certo? Então aqui eu vou colocar a legenda, né, que eu acho que vocês todo mundo já lembra como que nós trabalhamos com a legenda. Então eu vou descrever a legenda, que aqueles municípios com cores mais escuras seriam aqueles que têm entre 75% e 100%, né, e assim por diante. E até mesmo o número de total de municípios vocês podem descrever também. Total de municípios em cada uma das classes, vocês conseguem visualizar trazendo aqui a quantidade, né, dentro do menu editar a legenda, vocês percebem a quantidade que está em cada classe que foi criada. Muito bem. Então, nós respondemos a questão 1. O que é a questão 2, pessoal? Utilizar a técnica de densidade de Kernel para estimar uma superfície de intensidade de leishmaniose, de casos de leishmaniose. Então, ele pede de casos, tá certo? Não da taxa. Então, o que nós vamos fazer? Também aquilo que vocês já conhecem, né? Então, para a gente gerar um mapa de Kernel, como que é? Análise, mapa de Kernel, e aqui nós vamos ter algumas coisinhas diferentes do que foi feito em sala de aula. Em sala de aula, o que nós optamos? Grade sobre a região. Por quê? Porque nós tínhamos o município de Belo Horizonte e queríamos fazer um município dentro daquela região. Né? Queríamos fazer a intensidade, o mapa de Kernel, dentro daquela região específica, que era o nosso shapefile, nosso arquivo em forma de polígono, nós queríamos trabalhar. O que nós temos aqui? Na verdade, agora, os arquivos de polígonos que nós temos, na verdade, é só um arquivo, que é o da mata. Nós não temos do limite do município, nem de algum outro polígono específico. Então, nós não vamos fazer a grade sobre os polígonos, sobre a região. Se fosse fazer assim, as grades ficariam específicas dentro desses polígonos que são as matas. Então, nós vamos deixar sobre os eventos, ou seja, onde os eventos estão localizados. Tá certo? Então, o que nós temos então? Grade sobre a região, número de colunas vamos colocar como 100, né, para ficar um pouquinho mais suavizado, mas não tão bruto como ficaria de 50. Nome do plano, ele pede lá para nós colocarmos o nome do plano de K casos, tá certo? Vamos colocar K casos. E a outra coisa que nós vamos ver aqui, que também é novidade para nós, é que nós vamos trabalhar com atributo, tá certo? Por quê? Essa tabela de pontos trouxe para nós, na verdade, os pontos das residências. Então, eu não quero saber a concentração de onde tem mais residências. Eu não quero saber a concentração de residências.
Tá certo? Então, os pontos que foram trazidos para nós são pontos de residências, que nós fizemos em sala de aula. Os pontos eram o quê? Pontos de acidentes. Nós trabalhamos com acidente de transporte geral e também acidente de transporte de bicicleta. Então, ali, a informação era essa. Aquele ponto era um acidente. Certo? Agora, cada ponto desse não é um acidente. Cada ponto desse é uma residência. E se eu fizer uma análise de kernel, um mapa de kernel, apenas utilizando esse dado, eu vou descobrir a concentração de residências, mas não a concentração de casas. Então, o que eu preciso colocar? Preciso colocar que eu vou utilizar um atributo, certo? O que é esse atributo? O que está contido dentro de cada um daquele ponto? Eu vou analisar um atributo que está contido dentro de cada um daquele ponto. Então, vocês veem que posso utilizar pelo número de habitantes, né? Mas no meu caso eu quero o número de casos. Tá certo? Se eu fizer por número de habitantes, o que ele vai trazer para mim? Vai trazer uma superfície de intensidade relacionado à quantidade de habitantes. Tá certo? Se eu fizer sem atributo, vai trazer por residência, localização das residências em cada ponto. Se eu quisesse por habitantes, eu colocaria o atributo do número de habitantes, só que eu quero o número de casos. Tá certo? Então eu vou colocar aqui, no caso da coluna, eu vou colocar caso. Tá certo? Aqui também eu não preciso mexer e vou clicar em executar. Ele trouxe para mim, então, tá aí a intensidade por casos, tá certo? O que eu vou colocar agora? Eu vou pedir para me visualizar junto com os mapas, com as matas, né, na verdade, e eu consigo perceber a questão dessa intensidade dos casos. Certo? Então, o que a gente já consegue perceber, né? A gente já sabe que tem que conhecer um pouco da epidemiologia da leishmaniose, que é o que? Leishmaniose é transmitido por um vetor. Um vetor este que ele não é nada diferente do vetor da dengue, zika e chikungunya. Ele não é aquele que fica perto é acostumado a ficar perto da área doméstica. Na verdade, ele está perto das matas. Né? Então, nós começamos a perceber que tem essa relação. Ah, professor, mas não tinha um caso lá, uma residência que era 100%, né, que nós percebemos que era 100%, ou seja, teve um caso aqui, certo? Mas na hora de analisar a intensidade, percebeu que os seus vizinhos não estavam próximos a ele que tivesse tanto caso. Então, acaba que essa intensidade se concentra próximo à mata. Então, o que acontece? Realmente a pessoa vai e vai pescar, vai caçar, vai trabalhar na mata, mas ela mora um pouquinho mais longe da casa. Tá certo? Aí se alguém perguntar, falar alguma coisa, não, professor, mas aqui tá em metros, né? Mas 0,2 metros, ou seja, 20 centímetros, desse tamanho, na verdade é porque nós alteramos a projeção dessa vista, né? Que ela estava em graus decimais, e nós passamos ela para metro. Então, para que essa escala fique na maneira correta, tá? Basta eu clicar aqui em mata, projeção, vou passar aqui agora para a forma como ele era original, e deixei como ok. Agora se eu pedir para desenhar normal, tá vendo? Agora ela ficou como graus decimais. E se eu passar agora para a unidade da escala gráfica para metros, vocês vão ver que aí sim ela já tem uma relação um pouco mais próxima, né? Então nós conseguimos perceber então que essas casas elas estão numa localização muito próxima realmente às matas. Tá certo? Se eu quiser verificar mais isso um pouco, eu vou tirar aqui o mapa de kernel para desenhar. Eu consigo medir a distância, tá certo? Aqui, ó, de cada residência dessa até a mata. Então, essa aqui está pouco mais de 100 metros, tá certo? Essa outra aqui já vai estar nem menos de 100 metros, ou seja, o quintal dela está dentro da mata. Essa aqui teve um pouco mais distante, ela já está a 1,5 km. Vocês estão vendo isso, né? Então, isso aí é uma forma de vocês fazerem a análise de vocês, tá certo? Então, tá aí o mapa de kernel, tá certo? E aqui vocês conseguem responder a segunda pergunta, tá certo? Então, aqui vocês vão trazer e fazer uma análise aqui em relação ao que vocês observaram, né? Onde é que está localizado de forma mais intensa esses mapas, tá certo? Então, não vamos apenas apresentar esse mapa como resposta à questão 2, né? Mas vamos responder qual que é essa relação, né, que vocês percebem espacialmente junto com as matas, tá certo? Vamos utilizar isso também para fazer a nossa resposta.
E por que essa área azul? Né? Então eu quero, às vezes, quero tirar essa área azul, quero deixar apenas realmente a parte mais intensa. Eu posso vir aqui na legenda do tema kernel, e a parte que está azul aqui eu vou colocar ela como branca, e depois para executar. Então fica mais fácil nós visualizarmos aí apenas a parte que está definida dentro da nosso mapa de intensidade. Tá certo, pessoal? Então, repetindo, é só a questão da letra B, vamos colocar aqui também para responder, fazer uma análise em relação ao que vocês conseguiram visualizar na distribuição espacial nesse mapa de intensidade. Tá certo? Tá bom, pessoal. Boa tarde para vocês, bom dia, boa noite, até a próxima e bom trabalho para vocês. Tchau, tchau.